Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 7. Apocalipse, capítulo 2, os versos de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Contra vocês, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Pai querido, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus, nosso Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus que fala as nossas vidas através do louvor, o Senhor fala as nossas vidas através da oração, e o Senhor fala as nossas vidas principalmente através da Tua palavra. Por isso, Senhor, te pedimos, fale agora as nossas vidas, fale aos nossos corações. Pai, todo ruído de comunicação já estão repreendidos em nome de Jesus. Que a Tua palavra, límpida e cristalina, possa chegar ao coração dos meus irmãos que estão ouvindo aqui e que estão em suas casas. Pai, abençoa-nos. Essa é a nossa oração, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Éfeso é uma das 7 igrejas às quais o apóstolo João endereçou uma carta. João endereça 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. A Ásia Menor hoje está na Turquia. E quando João escreve essa carta, aliás, quando ele escreve essa carta, provavelmente ele já morasse lá em Éfeso, porque João morreu na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade grande. Imagine o seguinte, no primeiro século, a cidade de Éfeso tinha 250 mil habitantes. Ou seja, a população de Éfeso era mais ou menos a população de Taguatinga. Essa era a população da cidade de Éfeso. E mais, quando as pessoas olham as ruínas da cidade de Éfeso, lá em Éfeso tinha água encanada. Veja bem, no primeiro século, uma cidade com 250 mil pessoas e tinha água encanada nas ruas dessa cidade. Não só isso, na cidade de Éfeso também havia alguns monumentos gigantescos, como, por exemplo, um anfiteatro para 30 mil pessoas. Quem já estudou nas universidades federais, normalmente ela tem os anfiteatros, né? Anfiteatro é um modelo de arquitetura que facilita a propagação do som. Normalmente quem fala fica na parte de baixo. E é uma espécie de uma escada, né? As arquibancadas feitas, e lá em Éfeso tinha um anfiteatro para 30 mil pessoas. E o templo da deusa Diana, que é a deusa do amor, né, para os gregos, contava com 1000 prostitutas cultuais. Olha o tamanho da cidade. Quando Paulo visitou Éfeso pela primeira vez, por volta do ano 52, ele já encontrou ali um grupo de cristãos que haviam sido batizados no batismo de João. Isso está lá em Atos 19, de 1 a 3. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? O batismo de João, disseram eles. O batismo de João era o batismo do arrependimento. E essas pessoas, eles eram cristãos, eles eram discípulos, mas eles ainda não tinham ouvido falar do Espírito Santo. Paulo já havia enviado para lá o casal Priscila e Áquila, logo à frente. Em Atos 18, 19, chegaram a Éfeso, onde deixou Priscila e Áquila.
Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Então, olha, o primeiro Paulo ficou ali por 3 anos. Depois, ele deixou ali Priscila e Áquila. E em 1 Timóteo 1, de 3 e 4, diz: partindo eu para a Macedônia, roguei a Timóteo que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Olha só o grupo de pastores que passou naquela igreja. Paulo, depois Priscila e Áquila, agora Timóteo. Depois, João. Não foi por falta de pastor que esse povo desviou. Não foi por falta de ensino que esse povo desviou, porque eles tiveram o melhor dos ensinos. Mas o apóstolo Paulo, ele já preveu, em Atos 20, 29 a 31, o seguinte: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Por isso, vigie. Lembre-se de que, durante 3 anos, jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele fala: olha, quando eu sair, vai aparecer lobos no meio de vocês, e mais, não vai ser lobo de fora, não. Lobos de dentro se levantarão e tentarão deturpar a sã doutrina. E Paulo fala: olha, se lembre que por 3 anos eu fiquei aqui e eu os ensinei. Então, esse é o histórico daquela igreja. Mas quando João escreve a carta de Apocalipse, ele escreve essa carta, e nessa carta que nós acabamos de ler no início, João começa a carta com um elogio. Ele diz aos irmãos de Éfeso: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Olha, era uma igreja que trabalhava duro, era uma igreja que tinha obras, era uma igreja que tinha perseverança. Quando a gente olha isso, se ficasse só nisso, a gente ia dizer: gente, essa igreja é perfeita, essa igreja é boa. E mais, Paulo ainda diz que eles eram zelosos com a sã doutrina, a ponto de confrontar homens maus, impostores que se diziam apóstolos. É interessante ver que isso acontecia no 1º século. Chegava nas igrejas algumas pessoas dizendo: olha, eu sou apóstolo, eu andei com Jesus. E Jesus não ensinou desse jeito, não. O que Jesus ensinou foi isso, isso e isso. Por isso que Paulo escreve, certa feita, Paulo escreveu o seguinte: se algum homem ou anjo ensinar alguma coisa além daquilo que eu ensinei, que ele seja anátema, que ele seja excomungado. Porque essas pessoas, elas saíam fazendo isso. E esses homens maus, impostores, eles chegaram lá, mas eles foram desmascarados e foram repelidos. Era uma igreja que recusava o mundanismo. Era uma igreja boa. Tinha suportado o sofrimento por causa de Cristo. E ainda odiavam os nicolaítas. Os nicolaítas eram uma seita que queriam secularizar a igreja. Eles diziam que não precisava pureza moral, porque Jesus aceitava tudo, que a igreja tinha que crescer a qualquer custo. E eles rejeitaram os nicolaítas. Se ficasse até aqui, a gente poderia dizer: eu quero ser membro dessa igreja. Essa é uma igreja onde eu gostaria de estar, porque é uma boa igreja. Só que tem o mais. Já falei para os irmãos, o que estraga a língua portuguesa é o mas, né? Quando a pessoa fala: eu gosto de você, eu te acho um cara inteligente, mas pode saber que você vai apanhar. Esse mais é o que estraga tudo, né? E tem um mais aqui. Tinha contra eles algumas coisas. Primeira coisa, eles abandonaram o primeiro amor. Primeiro amor. Se tem algo que nós temos que resgatar em nós, é o primeiro amor. Lembra quando você aceitou a Jesus? A alegria que você tinha, o prazer que você tinha, o quanto você orava, o quanto você carregava a Bíblia. Normalmente é assim, né? Assim que a pessoa aceita Jesus, ele compra uma Bíblia de estudo desse tamanho. E onde ele vai, ele carrega a Bíblia. À medida em que o tempo vai passando, a Bíblia vai diminuindo. A Bíblia vai diminuindo. Chega um tempo que ele começa a usar o Evangelho dos Gideões Internacionais, que cabe no bolso.
Aí chega um tempo mais que ele fala, já está tudo aqui, é no celular. Eu já nem carrego a Bíblia, porque isso é peso. Isso é peso. Deixa eu dizer, se você usa a Bíblia no celular, amém. Mas não faz como aquelas pessoas de antigamente, né? E aí, irmão, onde está a Bíblia? Está aqui, pastor. No bolso, no coração, irmão, é aqui que está a Bíblia, né? Isso é mentira, né? Mas note o seguinte, esse primeiro amor nos fazia isso. Gente, quando a gente está no primeiro amor, é tudo às 1001 maravilhas, a gente não sente as dificuldades, a gente tem prazer em fazer. Mais ainda, eles continuavam igreja, mas sem muito radicalismo. Como você perde o amor, você perde o fervor. Quando você perde o fervor, você perde a prática das boas coisas. Conta-se de um certo pastor que encontrou uma pessoa, e aí alguém chamou ele de pastor. Ah, o senhor é pastor? Você é pastor onde? Não, eu sou pastor da igreja fulano de tal. Ah, eu sou membro de lá. Você é membro de lá? Como assim? Eu sou pastor lá há 3 anos e nunca te vi lá. Não, pastor, é que eu sou membro, mas eu não sou muito radical. Irmãos, ir às reuniões da igreja não é radicalismo não, tá? Ir às reuniões da igreja é comunhão. É para isso que a gente vem. É para estar juntos. É para abraçar uns aos outros. É isso que faz toda a diferença. Os irmãos lá de Éfeso, eles estavam já perdendo isso. Eles já estavam achando que era muito radicalismo. E mais, não só isso, eles esfriaram o zelo que antes tiveram por Cristo e por sua palavra. Eles se acostumaram com o sagrado. Uma coisa que é complicado em ser cristão há muito tempo, é que com o tempo nós temos a tendência de nos acostumarmos com o sagrado. A gente perde a reverência, a gente perde o temor pelo Senhor. E a gente começa a achar que Deus é qualquer coisa. Não, gente, Deus não é qualquer coisa. Deus é o Senhor. Jesus não é qualquer um, Ele é o nosso Salvador. E nós temos que entender isso, nós temos que valorizar isso. É essa dessa deve ser a nossa atitude diante do Senhor. Algumas pessoas perderam a reverência. E para eles, estar no templo, não estar no templo, tanto faz. Precisamos entender isso. Reverência ao Senhor. Deus é Deus. Deus é Deus. Eu sou um leitor, não sou tão voraz quanto as meninas lá de casa, mas eu gosto de ler. E eu gosto de ler em tudo quanto é lugar. Eu leio deitado, eu leio, dependendo do livro, eu leio enquanto estou vendo televisão. Eu leio no banheiro, mas eu não consigo ler a Bíblia no banheiro. Por quê? Reverência. A Bíblia é a palavra de Deus, não dá para lê-la no banheiro. Então, nós precisamos ter essa reverência com o Senhor. Ou seja, não dá para a gente relaxar, porque se torna um relaxo. E o povo lá de Éfeso estava nesse processo. Eles já não sentiam o mesmo amor que eles tinham antigamente. Ou seja, aquele amor do início ficou lá atrás. Tornaram-se indiferentes, menos dispostos. E se tem algo que é o pior dos pecados, é a indiferença. A indiferença é o pior de todos os pecados. Porque quando você está indiferente, você não age mais. Para você, tanto faz como tanto fez. Eles não se tornaram mornos como os irmãos de Laodiceia, mas eles caminhavam para isso. Então, olha que era uma igreja boa, mas que estava perdendo o vigor espiritual. E se tem algo que nós, como cristãos, devemos tomar cuidado, porque é muito fácil perder o vigor espiritual. É muito fácil perder o amor pelo Senhor. É muito fácil perder o desejo de estar reunido. É muito fácil a gente achar que é mais cômodo não vir, não estar. É muito mais fácil a gente falar, não, a situação está difícil. Está sim, está. Ou seja, quando nós achávamos que a pandemia tinha acabado, veio a Ômicron. Estava brincando hoje com algumas pessoas, eles estão usando as letras do alfabeto grego, né? Felizmente, o alfabeto grego só tem 23 letras, né? Estamos na 4ª. Então, a gente não sabe se algum dia vai voltar ao normal. O que a gente tem que fazer? Manter o cuidado, usar máscara,
lavar as mãos, higienizar as mãos, mas a vida continua, meus amados, a vida continua. As contas estão vencendo para todo mundo. A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar e nós temos que nos reunir. O que fazer então? O conselho de Jesus para a igreja de Éfeso é: lembra de onde você caiu. Reconhece o seu pecado e volte para o bom caminho. Se isso não acontecer, o Senhor virá e os tirará do seu rebanho, porque vocês não são ovelhas, mas vocês são lobos. Simplesmente assim, arrependam-se. Então, olha, o nosso Deus, a Renata falou no início do culto, né? O nosso Deus é um Deus da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da milésima chance. Ele é um Deus perdoador, mas para que Ele nos perdoe, é necessário que nós nos arrependamos. Sem arrependimento não há perdão. Então, por isso, precisamos ver onde nós caímos e precisamos voltar. Quando nós lemos a carta endereçada à igreja de Éfeso, essa carta ela é uma carta muito atual. Ela parece um post endereçado à igreja do século 21. Por isso, como em Éfeso, a igreja dos nossos dias, ela tem alguns privilégios que se transformam em grandes tragédias. Nós temos privilégio de ouvir boas palavras. Você pode abrir as redes sociais que tem boas palavras, você vem aos cultos, Deus tem nos abençoado com boas palavras. Só que, nas redes sociais também tem muito lixo. O que mais tem, aliás, nas redes sociais é lixo. São pessoas que falam assim com uma arrogância, com uma prepotência, e que se parecem muito inteligentes, mas que estão ensinando heresias. E muitas pessoas absorvem essas heresias e perdem todo e qualquer vínculo de santidade e de presença do Senhor. Cuidado. As redes sociais pode ser uma bênção e pode ser uma tragédia. Depende de quem você escuta, depende do que você está vendo. É isso que vai fazer toda a diferença. Nem tudo que está lá é bom, e nem tudo que está lá é ruim. Mas vamos lembrar do conselho, né? O apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos ver todas as coisas e reter o que é bom. Veja tudo. Isso não presta, isso não funciona. Porque senão nós seremos contaminados. Nós seremos contaminados. Com todo este ensino, ainda é fácil abandonar o primeiro amor. Aquele fogo que um dia tivemos, aquela paixão por Jesus, pela igreja e por falar de Jesus. Começamos a ficar frios, a achar difícil participar das reuniões. Começamos a racionalizar dizendo que a igreja não é necessária, que os cultos não são necessários. O que é pior, nos tornamos ingratos e nos esquecemos do que Deus fez por nós através da igreja. Isso acontece. Isso acontece. É muito fácil esquecermos aquilo que Deus fez por nós através da igreja. Eu tenho dito isso, né? Uma das pessoas que Deus me usou na igreja foi a Fátima, mãe do Euflávio. Eu estava prestando o primeiro vestibular da vida e o primeiro dia de prova foi um arraso. Eu não queria corrigir a prova e acabei corrigindo. Quando eu vi o resultado, eu falei, não faço prova amanhã, porque não vai dar, não vou passar. Não vou passar, não tem jeito. Não saiu nada. E aí tínhamos um culto lá na igreja, na terça-feira, e eu falei, ó, não vou fazer. E a Fátima, mãe do Euflávio, chegou para mim e falou, Gerson, você confia em Deus? É claro. Você acredita que Ele é Senhor de todas as coisas? Eu falei, acredito. Então vai e faça. Você vai passar, não é porque você é bom, mas é porque Deus é bom. Eu fui, terminei, fiz o vestibular e passei. Eu poderia ter desistido, mas na igreja, alguém da igreja me chamou de lado e me abençoou. E essa é a função da igreja, amados. Igreja é corpo de Cristo, a igreja não salva ninguém. Se você acha que vir à igreja você vai ser salvo, tira o seu cavalinho da chuva, não vai. Só quem salva é Jesus. Mas a igreja é local de comunhão, é um apoiando o outro, é um incentivando o outro, é um ajudando o outro com palavras, não, você vai conseguir, fica tranquilo, Deus está nisso, eu vou orar por você, e as coisas acontecem.
Agora, muitas vezes, as pessoas se esquecem disso. Ah, não sei o quê, tarará, tarará. E só um lembretezinho. As redes sociais, elas são uma alternativa diante da incapacidade de nos reunirmos, mas ela não substitui a comunhão de estarmos juntos. Nada substitui isso, né? De você ver a pessoa olho no olho, de você poder falar com a pessoa de perto. Isso tem uma diferença muito grande. E só um exercício mental. Pense nisso. Lembre de pessoas, às vezes até eu e você mesmos, que estavam desempregados, às vezes subempregados, financeiramente apertadas, e oravam com tanto fervor que parecia tocar no manto de Jesus. Oravam, jejuavam, não faltavam a uma reunião da igreja, iam para o monte, buscavam a bênção de Deus. Quando a bênção chega, eles se esquecem de Deus, da igreja e da fé. É um risco que a gente corre. Você sabe que a prosperidade mata algumas pessoas? Tem algumas pessoas que, quando elas prosperam, elas se afastam de Deus. Porque elas começam a achar que o ambiente já não é mais para ela, que os irmãos são muito humildes diante dela, que ela cresceu na vida e que os outros não cresceram. Gente, isso é uma ignorância tão grande, isso é uma idiotice tão grande, isso é uma prepotência tão grande. Nós deveríamos ser gratos a Deus pelas coisas que Ele nos dá. E ao invés de nos afastarmos dEle, nós deveríamos nos aproximar dEle. Eu amo as palavras do rei Agur, que estão lá em Provérbios 30, versos de 7 a 9. O rei Agur diz isso: 2 coisas te peço antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. A primeira coisa, me mantém longe da falsidade e da mentira. E a segunda, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Me afasta de mim a falsidade e a mentira. Segundo, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Aí ele vai explicar por quê. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o seu nome, Senhor. Olha que sabedoria, né? Tem algumas pessoas que elas vivem muito angustiadas porque elas querem ficar ricas. Outras vivem muito angustiadas porque elas não querem perder o que têm. Eu me lembro de uma vez que Carlinhos Queiroz esteve conosco, que ele contou de uns moradores de rua lá de Santa Maria da Vitória, na Bahia. Ele disse que ele conviveu com um grupo de moradores de rua lá, e aí os moradores de rua falaram para ele: agora esse camarada aqui está dormindo, que está uma maravilha. Por que ele está dormindo? Não, antigamente ele era empresário. Ele tinha um carrinho, que na hora de dormir ele amarrava um cordão no braço dele e no carrinho, com medo de alguém roubar o carrinho. Ele não dormia direito. E aí todos os outros à noite passavam e puxavam o carrinho para ele acordar. Ele acordava assustado, achando que alguém estava roubando o carrinho dele. Agora que roubaram mesmo o carrinho dele, ele está dormindo com uma maravilha, porque não tem nada mais. E nós muitas vezes somos assim. Nós temos bens e a gente fica: ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? E se roubar? E a gente para de viver. Existem pessoas que elas ficam escravas daquilo que elas têm. A gente precisa entender, irmãos, que não é pecado possuir as coisas. Não tem nenhum versículo na Bíblia que te proíbe possuir as coisas. Não é errado ter. O errado é ser possuído pelas coisas. Se você tem, você usa, amém. Agora, se você tem e você não deixa ninguém usar, você não deixa ninguém encostar, olha onde está o seu coração, que você vai ver que não está no lugar certo. Não está no lugar certo. E algumas pessoas, elas fizeram isso em relação a Deus. Temos vários casos aqui na igreja de pessoas que, enquanto a vida estava difícil, eles eram membros da igreja. Quando a vida melhorou, eles divorciaram, separaram e saíram da igreja. Ou seja, a prosperidade, ao invés de ser uma bênção, foi uma tragédia, foi uma desgraça. Por isso, algumas pessoas, deixa eu te dizer isso, algumas pessoas, Deus não vai dar muita coisa para a gente não, porque Deus nos conhece, tá? Então é por isso, Ele sabe como é que é o nosso coração. Então é nos preservando. É por isso que alguns de nós não terá muitas coisas. Certa feita, perguntaram ao Dr. Russell Shedd
sobre o que deveríamos pedir a Deus para que o avivamento viesse. Chegaram para ele e falaram: doutor Chad, o que a gente deve pedir a Deus para que haja avivamento na igreja evangélica brasileira? E a resposta dele matou o interlocutor. Ele disse o seguinte: ore pedindo perseguição. Na perseguição, nos aproximamos de Deus. Não há avivamento na igreja evangélica no Brasil porque não há perseguição. Quando a coisa está difícil, a gente ora mais. Quando a coisa está complicada, a gente ora mais. Você pode ter certeza que os irmãos na China oram muito mais do que a gente. Por quê? Porque eles são perseguidos. Os irmãos que vivem nos países muçulmanos, eles oram muito mais do que a gente. Por quê? Porque eles vivem debaixo de perseguição. Aliás, eles vivem pelo milagre do Senhor. Por esse motivo, a frase do Dr. Russell Shedd é verdadeira. E Eugene Peterson diz que o desespero humano é o limite para a atuação de Deus. Quando nós estamos desesperados, nós clamamos e Deus escuta. Por isso, é hora de retornarmos ao primeiro amor. É hora de fazermos isso. Ainda há tempo para arrependimento e para recomeço. Volte. Reconheça onde você caiu e recomece tudo novamente. Muitas vezes a gente está muito frio. Muitas vezes a gente está falando com Deus distante. Muitas vezes nós perdemos a capacidade de chorar na presença de Deus. Gente, nada é mais impactante para a gente do que chorar na presença de Deus. Mas quanto tempo tem que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo você está distante de Deus? Quanto tempo? Por isso, volte, recomece, recomece. É tempo de recomeçar. É tempo de voltar àquele amor que a gente tinha no início. O ano está só começando. Só acabou o primeiro mês do ano, né? O trem passa tão depressa que o mês de janeiro já era. Mas só passou um mês do ano, ainda temos 11 meses. E nesses 11 meses, é hora de retornarmos ao primeiro amor. Ainda há tempo. Ainda é tempo oportuno. Ainda é tempo de buscar ao Senhor. Lembra onde você caiu? Lembra quando você deixou de orar, quando você deixou de fazer o seu devocional, quando você deixou de buscar a presença do Senhor? Quando você deixou de ter prazer em ter comunhão com os irmãos? Se arrependa, volte, 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 é tempo de voltar.